Mais um bloco do CBE 2.0, curso básico do EPROC. Vamos para mais um bloco. Neste bloco agora abordaremos uma tela muito utilizada, muito importante, a tela lista de processos por localizador. Tela lista de processos por localizador. No vídeo anterior abordei, para quem está assistindo na sequência, abordei a questão dos localizadores no EPROC. Falei das três principais telas que envolvem localizador no sistema. Falei das três principais telas que envolvem os localizadores. As três telas com localizadores, três telas iniciais. Em um bloco já falamos de meus localizadores, que é uma espécie de mesa onde ficam armazenados meus localizadores, onde ficam armazenados aqueles que nós mais trabalhamos, onde estão os processos que nós movimentamos no dia a dia. Depois, no bloco anterior, falei de localizadores do órgão, onde é criada e gerenciada a estrutura virtual de localizadores de uma unidade. Um cofre onde são armazenados os localizadores do órgão e onde é feita a gestão dos localizadores. Vamos agora falar da LPL, que é a lista de processos por localizador. Quando eu disse em outro vídeo que quando nós, dentro da tela meus localizadores, nós clicamos em uma fila, nós clicamos no número de processos que estão armazenados em uma fila, esta tela leva para nós saímos da meus localizadores e somos conduzidos à lista de processos por localizador. Lá aqui no vídeo da parte teórica da tela lista de processos por localizador, nós temos aqui uma teoria. Nessa tela de lista de processos por localizador, esta tela tem as seguintes funções. Por que ela se destaca? Ela é uma tela de pesquisa, ela é uma tela de navegação na estrutura, nós andamos na estrutura por meio dela e nós movimentamos processo por meio desta tela. Quando o assunto é movimentação processual, existe o curso MOP. Então, essa é uma teoria, seria uma TGL, Teoria Geral de Localizadores. Por quê? Porque existem três telas, a meus localizadores, os localizadores do órgão e a lista de processos por localizador. Já falei em outro bloco que a meus localizadores é uma tela que é utilizada na prática, no cotidiano. A localizadores do órgão não é tanto, porque ela é mais gerencial, e a lista de processos por localizador é um complemento da tela meus localizadores. Na lista de processos por localizador, nós realizamos pesquisa, nós realizamos navegação e nós realizamos movimentação processual por meio dessa tela. Qual a razão de existir a tela meus localizadores? Qual a razão de existir da tela meus localizadores e a tela lista de processos por localizador? Qual é a razão? Por que essas duas? A meus localizadores, o nome diz, são os meus, são os que eu uso, são os meus, eu uso. Já a lista de processos por localizador é a tela para eu acessar localizador dos outros usuários ou geral, ou localizadores gerais ou geral, ou do cartório. Então, use essa tela
para pesquisa desses localizadores dos outros ou do cartório. Não use para pesquisa, não use a localizadores do órgão. Ela não é tão prática. Use mais a lista de processos por localizador. Não use a localizadores do órgão para pesquisa. Então, eis aí uma teoria complementando a teoria aqui desse vídeo do canal. Então, fizemos aí uma introduçãozinha. Vamos aqui para a tela lista de processos por localizador. Essa tela trabalha com preferências. As preferências são aquelas tarefas repetitivas que o sistema já entrega pronto. Se você pesquisa sempre pelo mesmo localizador, é recomendável que você trabalhe com preferências. Você vai poder deixar salvo você poderá salvar uma lista de localizadores que você sempre pesquisa com frequência e vai acionar essa preferência com um botão. Mostrarei isso ao final do vídeo. Então a tela começa com uma faixa de uso e de criação de preferências. Aqui o coração da tela onde nós realizamos a pesquisa e onde nós podemos caminhar pela estrutura de localizadores. Aqui uma faixa de troca de localizadores, uma faixa de operação de localizadores. E uma faixa de ações para movimentação. E aqui a lista propriamente dita de localizadores. Você que trabalha com etiqueta, tarefa ou fila de trabalho, eis uma fila de localizadores bonitinha para movimentação. Ela possui 11 processos. Então o trabalho na tela, o trabalho começa com a pesquisa de localizador aqui nessa faixa. O localizador que está sendo exibido é o minutado, o localizador que eu utilizo quando eu produzi uma minuta. A minuta já está pronta para eu dar andamento. Então, aqui no coração da tela, aqui eu faço a pesquisa. Aqui ao final eu tenho critérios para personalizar uma fila de trabalho. Eu posso selecionar quantos localizadores eu quero que sejam exibidos por fila. E também posso selecionar quantos localizadores eu quero movimentar de uma só vez. E aqui, critérios de exibição, a forma como eu quero que essa fila seja exibida. Aqui eu vou ocultar, aqui eu ocultei dados das partes. Para não precisar editar essa tela, eu ocultei dados das partes. Então a estrutura dela, preferências, a pesquisa por localizador, que é o coração da tela, a faixa onde eu troco localizadores e a faixa de ações, onde eu posso movimentar processos em bloco e trocar localizadores em bloco, e a fila propriamente dita. Então, se eu quiser pesquisar um localizador, eu vou aqui clicar para desmarcar, eu vou pesquisar por localizadores com o meu nome. Então eu tenho aqui vários localizadores com meu nome, eu vou selecionar todos os localizadores com meu nome para formar filas de trabalho, para formar uma lista, com processos que estejam nos localizadores com meu nome. Selecionei todos aqui, o eProc permite que eu selecione vários localizadores de uma vez, e por falar nisso, é uma outra razão de ser da diferença dessas telas. Na tela Meus Localizadores, eu trabalho com uma fila por vez, eu trabalho só com um localizador. Na tela Lista de Processos por Localizador, eu trabalho com várias filas. Aliás, fila não. Fila é coisa de um outro sistema que eu peguei esse cacuete. Mas serve fila também, é brincadeira, mas de fato é uma fila de trabalho. Nos meus localizadores, eu trabalho apenas com uma lista, e na tela Lista de Processos por Localizador, eu trabalho com várias listas ao mesmo tempo. Eis outra diferença dessas telas. Uma lista, várias listas. Então eu estou aqui
Na lista de processos por localizador, eu selecionei todos os localizadores com meu nome, 1, 2, 3, 4, 5, 5 aí, 5 localizadores selecionados. Então eu vou clicar em consultar, e aí ele vai me gerar uma lista com 5 localizadores. Eis a lista de processos por localizador exibindo 5 localizadores. É uma lista alimentada por 5 localizadores diferentes. Nesses 5 localizadores diferentes estão 49 processos. Então o primeiro passo nessa tela é informar um ou mais de um localizador. Se eu desejar trocar todos esses localizadores, de uma só vez, eu seleciono aqui no quadradinho todos e aqui aparecerão os localizadores que estão atualmente, os localizadores nos quais os processos estão armazenados. Os que estão de cinza claro são localizadores fixos que não podem ser trocados neste momento. Só dá para trocar na capa do processo. Ele é mais rígido o processo de troca. Os localizadores que não estão em cinza claro são os localizadores móveis que nós podemos trocar. São os localizadores que nós podemos trocá-los todos aqui de uma vez. Se eu quisesse trocar todos os localizadores, eu mandaria clicar em marcar todos e todos os localizadores seriam retirados desses processos de uma só vez. Como eu não quero realizar esse processo, estou aqui para demonstrar que eu posso selecionar, eu posso clicar com Ctrl mais o mouse e eu posso trocar localizadores pontuais. Então eu seleciono, fica azul aqui a seleção e aqui em novo localizador eu posso, por exemplo, indicar o localizador teste. Eu posso indicar o localizador teste e se eu clicasse em alterar localizador, os processos aqui dessa fila que estão selecionados, que no caso são todos foram selecionados porque eu cliquei aqui no selecionar todos os processos sairiam desses localizadores aqui que estão em cinza marcados e mudariam para o novo localizador. Então eu posso marcar tudo aqui, ou eu posso marcar pontualmente os processos que eu desejo, ou eu marco tudo, ou eu marco pontualmente. Depois que eu marco, os localizadores aparecem aqui nessa faixa, eu indico quais localizadores serão retirados, indico qual será o localizador de destino e se eu clicar em alterar localizador, os processos serão trocados. Se eu clicasse aqui em alterar localizadores, eles iriam embora desses localizadores e iriam para o localizador teste. Então eis um segundo trabalho que é realizado nessa tela, a troca de localizadores em massa. Outra ação que é realizada aqui é a faixa de ações, onde nós movimentamos processos em bloco ou em lote. Nós podemos lançar vários eventos de uma só vez, com o botão movimentação em bloco, e nós podemos produzir várias minutas, juntar várias minutas, clicando no botão criar minutas em lote. No curso MOP, movimentação em bloco, eu explico esse botão. No curso MEME, minutas em minutos, eu explico o criar minutas em lote. E aqui embaixo a lista e ao final como personalizar uma lista de trabalho de localizadores. E por fim eu comentei das preferências. Vamos supor que eu pesquisasse com muita frequência esses 5 localizadores aqui com o meu nome, que eu precisasse de uma preferência para pesquisar rápido os localizadores com meu nome. Eles estão selecionados. Eu vou desmarcar aqui a faixa de localizadores. Eu vou desmarcar. Eu vou limpar aqui também. Vou deixar essa faixa limpa para simular a criação de uma preferência de pesquisa por localizadores. Essa pesquisa de localizadores também pode ser utilizada para uma movimentação em bloco. Então eu indiquei 5 localizadores que eu desejo pesquisar
poderia ser meus, poderia ser localizadores de uma outra pessoa. Eu indico esses 5 localizadores. Deixa eu ver o tempo. Para variar, eu não ativei o cronômetro, estou esquecendo, mas eu já estou caminhando para o final. Então, eu indico 5 localizadores e quando eu indico os localizadores, se eu quiser criar uma preferência para da próxima vez esse formulário já estar preenchidinho para mim, eu clico em salvar preferência e no nome da pesquisa eu posso digitar pesquisa, um exemplo, né? Pesquisa localizadores nasário. Eu indico o nome dessa pesquisa e clico e depois que eu indico o nome, eu tenho a opção de jogar essa pesquisa lá no painel do usuário. Essa tela lista de processos por localizador, ela influencia o painel do usuário, como eu mencionei mais cedo. Quando eu salvo uma preferência, quando eu salvo uma preferência e clico em exibir no painel inicial, essa preferência virá aqui para o painel do servidor, nessa faixa processos por localizador. Essa pesquisa vai aparecer aqui e seria o equivalente dela é esse nasário todos aqui. Então, se eu clicar aqui para exibir no painel inicial, essa pesquisa por localizadores vai lá para o painel, vai para a casinha. Eu não vou marcar porque eu já criei uma outra, aqui é apenas para exibição, para apresentação. Para salvar a preferência, eu clico em salvar preferência e dou OK. E aqui está a preferência salva. Eu criei uma preferência para pesquisar meus localizadores todos de uma só vez e gerar essa lista de processos por localizador. E essa tela é muito importante, como eu já mencionei, essa tela é importante tanto então para a pesquisa de localizadores, a navegação pela estrutura de localizadores e a movimentação processual. Os detalhes da tela, a teoria da tela, está aqui no vídeo lista de processos por localizador. Então aqui esgoto essa parte prática complementando a parte teórica. Então esta é a tela lista de processos por localizador e essa foi a utilização da tela. Até o próximo vídeo.